E aí, meu querido aluno, tudo bem? Vamos estudar aí a aquisição da propriedade imóvel. Aquisição da propriedade imóvel dentro do Instituto de quê, professor? A uso capião. Você sabe o que é isso? Você já estudou, já chegou nesse semestre, nesse conteúdo programático? Então, quando nós falamos em uso capião, já vem na nossa mente: alguém entrou no terreno, dominou, ou num apartamento, ou numa chácara. O que fazer com aquele que entrou? E aquele que entrou, o que fazer, dependendo do tempo que ele está ali, e se ele ainda fez algo naquele terreno, naquela casa, naquele apartamento? Vejamos. Vamos estudar nesse vídeo e outros sucessivos a respeito então da aquisição da propriedade imóvel. Vai estar no artigo 1238 e seguintes. Mas, como nós estamos falando que um imóvel, ele foi tomado a sua posse, às vezes o termo nem seria tomado, que dá a entender que é alguma coisa assim violenta, clandestina, né? Consciência ali do proprietário originário. Não. Aquele que realmente entrou no imóvel e ali esteve por algum tempo e de repente ali exerceu até a sua moradia, sua família, constituiu uma situação fazendo com que aquele bem voltasse à sua função social dentro então daquela região. Aonde nós vamos estudar sobre a uso capião é nesse instituto, no capítulo 2, nos artigos 1238, e o subtítulo é a uso capião, dentro da aquisição da propriedade imóvel. Mas eu gostaria de refletir com vocês algo que está intrinsecamente relacionado: a posse. O que é a posse, professor? Quando se dá a posse? Quais os tipos de posse? Nós temos a posse plena. A palavra plena significa cheia, repleta, transbordante. Então, aquele que é possuidor de algo, com domínio, com registro, vamos usar exemplo, o imóvel com eficácia erga omnes, devidamente registrado no cartório de registro do imóvel, com escritura lavrada. Este proprietário, ele possui um direito real de propriedade. Esse proprietário, ele tem domínio dessa propriedade por escritura pública, registrada. Esse pagou os tributos. Por exemplo, esse tem a posse plena. A posse plena, ela se divide em posse direta e posse indireta. Ele tem as duas consigo: a posse plena, a posse total daquele imóvel. Por exemplo, se de repente ele tem mais de um imóvel, mais de um domínio, imobiliário, e ele resolve um desses imóveis alugar a um locatário, esse locatário fechando um negócio pela lei do inclinato, fazendo ali aquele contrato de locação por 30 meses, conforme reza essa lei, durante esses 30 meses, com a chave na mão, o possuidor, o dominador, o dominante que tem o domínio em registro, ele deixa temporariamente de ter a posse plena, porque está temporariamente a posse direta com outrem, ou seja, com o inquilino. Enquanto essa posse estiver com o inquilino, no período de lapso de tempo ali acordado, conforme a lei do inclinado, 30 meses, ou alguma cláusula que diminua esse prazo, o que acontece? A posse é muito importante. O proprietário, mesmo que tenha o documento e o domínio ali registrado em cartório, ele não pode entrar na casa dele que está alugada, por força contratual. Engraçado que o inquilino passa a ter a posse direta e o proprietário a indireta. E o proprietário não pode, enquanto aquela vez estiver vigente, ele não pode entrar no imóvel na maneira assim que ele queira. Se assim ele fizer, ele incorre o risco de ações possessórias, ou turbação, se ele estiver então indo e vindo, abrindo, entrando no apartamento, na garagem da casa e saindo, ou se de repente, até de uma maneira absurda, durante o lapso de vigência locatícia, ele resolve fazer a oficina dele na garagem, que na verdade faz parte
do todo do objeto da locação. Caberia então uma ação de reintegração de posse. Curioso, o inquilino, estando no imóvel do proprietário, entrando com uma ação de reintegração de posse contra o proprietário. Como é que pode, professor? Por força contratual. A posse é muito importante. Então você, no meio imobiliário, quando você fechar todos os trâmites, as propostas, os documentos, o pretexto inquilino, é muito importante. Cuidado! Quando você entregar as chaves para aquele inquilino, você está dando a ele temporariamente a posse indireta. Fique atento, fique ligado. Mas para falarmos da aquisição da posse, como está aqui no título, a aquisição da propriedade do imóvel, e dentro do Instituto da Uso Capião, vamos ver alguns artigos dentro do direito das coisas, que nos mostra a respeito da posse, da sua classificação, dos efeitos da posse na lei seca. Então, abra comigo o seu Código Civil e vejamos então o artigo 1196. Esse artigo, meu querido aluno de direito, começa a nos trazer os seguintes a respeito da posse, para que você possa instruir os seus clientes no futuro que a posse é algo muito sério. Tanto que no Instituto de Uso Capião, aquele que tem o domínio em registro, por não estar atento à sua propriedade ou abandoná-la como se fosse, ele pode, por sentença declaratória, perder a sua coisa. Seria então uma forma de aquisição pelo decurso de tempo em favor do possuidor, como também seria uma forma de aquisição, seria prescrição aquisitiva para aquele que possuiu e entrou com a ação de uso capião, e também a prescrição extintiva, porque diminuiu o patrimônio daquele que ficou inerte, aquele que nem ligou para saber como a sua propriedade estava então andando. Vejamos então, artigo 1196 do Código Civil, da posse e sua classificação. Vamos analisar. Considera-se possuidor. Quem são os possuidores ou o possuidor? Todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Professor, não entendi. Vamos dissecar esse artigo 1196. Então, aqui está dizendo quem são os possuidores, ou quem é o possuidor, ou quem será o possuidor. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato, já está exercendo o exercício pleno ou não. O que é o exercício pleno, por exemplo? Esse proprietário detentor de imóveis que alugou. Ele tem o exercício pleno. Quando alugou, ele deixou a posse direta para o inquilino, ele é detentor da posse indireta. Terminando o contrato, ele reaver a sua posse plena. Então, todo aquele que de fato exerce o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Quais são esses poderes inerentes à propriedade? Aqui mesmo no artigo 1196, embaixo, ele traz algumas comparações, onde você pode buscar maior subsídio legal para dar embasamento nesse entendimento. E aqui nos coloca, veja, o artigo 1228 do Código Civil. Mas o que fala isso, mestre? Calma, vamos lá. Então aqui nos deixou claro a respeito que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns, não são todos. Vejamos quais são esses. Não precisa ter todos os poderes, alguns dos poderes inerentes à propriedade. Quais são os poderes inerentes à propriedade? Quais são? Aqui está dizendo, vai lá para o 1228, no final aqui da cabeça desse artigo. 1228 diz assim: o proprietário, aquele que tem o domínio, que tem o direito real da propriedade, tem a faculdade de quê? O proprietário
Então ele tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Está aqui, ó. E o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Esse artigo 1228, que está ali completando o artigo 1196, está colocando os poderes, olha aqui, ó, os poderes do proprietário inerentes à propriedade. São 3 coisas: usar, gozar e dispor. Dispor é vendê-la. O inquilino, ele pode usar e gozar. Ele pode dispor? Não pode. Ele não pode. Mas não significa, porque o inquilino não abraça essas 3 condições, ó, de faculdade de usar, gozar e dispor, o inquilino ele já se considera possuidor, conforme o artigo 1196. Porque diz assim, que tem de fato o exercício pleno ou não, né, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então o inquilino não tem todos. Ele é possuidor direto, que está dentro do imóvel com chaves na mão. Ele pode gozar? Pode. Ele pode usar? Ele pode, conforme os termos contratuais e responsabilidades ali avançadas. Ele pode vender? Não. Ele pode sublocar, depende da cláusula colocada no contrato. Se não estiver, também não pode. Ok? Preste bem atenção nesse sentido. Então, quais são, então, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Aqui que está colocando a faculdade de agir, a facultas agentes do proprietário, que vai nos ajudar no Instituto da Uso Capião. Então, o proprietário ele tem que estar sempre atento ao seu imóvel. Ele tem que estar sempre supervisionando o seu imóvel. E está sempre em exercício, buscando usar, gozar, para quando ele pretender dispor daquele bem. E quando isso não acontece? Quando o proprietário, que é detentor então da faculdade desses atributos, não exerce, e outro passa a exercer, começa a gerar um grande problema para o proprietário desidioso, desinteressado. Ou às vezes tem vários imóveis e nem lembra daquele imóvel em tal lugar. Ele incorre num grande risco de perder o quê? O seu imóvel, através, está aqui, ó, da prescrição aquisitiva que estaremos estudando. Fique atento, meu futuro advogado, que você possa alertar os seus clientes que todo imóvel que ele possa ter, que ele fique atento para saber o quanto ele anda e como ele está. E quando você instruir no seu cliente, diga a ele, se você perceber que alguém está entrando na sua garagem daquele imóvel e saindo, opa, já cabe aí as ações possessórias, a turbação. Se você perceber que ele já está ficando na garagem montando uma oficina, opa, reintegração de posse. Ou se ele está ameaçando, dizendo, ó, tá parado lá aquele imóvel, eu vou tomar conta. Interdito proibitório, ações possessórias que nós estaremos vendo aonde? No CPC, nos artigos 554 em diante. Fique atento. Olha que gostoso o que nós aprendemos aqui a respeito do direito das coisas, da posse e da sua classificação, já no primeiro artigo que o encabeça 1196. Um pano de fundo para que possamos adentrarmos no Instituto da Uso Capião. Ok? Fique atento, preste muita atenção. Vamos então, meu colega, para o 1197. Bacana? Legal? Diz assim: a posse direta, opa, está classificando aqui, hein? A posse direta. Nós já na introdução falamos, posse plena, posse direta, posse indireta, direta e indireta somada à posse plena. A palavra plena é cheio, repleto, transbordante. É aquele, por exemplo, o proprietário que tem a faculdade de usar, gozar e dispor, que tem o domínio com registro e lavratura e pagou os tributos nos cartórios competentes. Aqui está dizendo, a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real. Vou ler novamente.
A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real. Por exemplo, a locação que nós colocamos. Inquilino, posse direta. Proprietário, posse indireta. Então, quem tem essa posse direta, vamos ficar focado no inquilino, não anula a indireta. Ah, eu sou possuidor, estou dentro do meu imóvel, é meu. Não. Você não anula o que está ali no cartório de registro de imóveis. Você não tira a eficácia erga omnes, que vale para tudo. Escritura pública é fundamental. Não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto, é o que nós falamos. Então, o inquilino ele torna-se possuidor direto, mas ele não tem o domínio do imóvel. O que ele tem é a posse direta e deve ser respeitada na vigência daquele negócio que foi feito, como por exemplo o contrato locatício. Tá bom? Agora, se o proprietário achando que ele tem a posse indireta, já não é a plena na vigência do contrato de inquilino, de locação, não é por isso que ele vai poder entrar ali e fazer o que ele quer, o proprietário não. O imóvel é dele, o domínio é dele. Ele tem o imóvel como propriedade, é um direito real dele. Mas a posse direta é do inquilino, é do locatário. E aí o locatário está dizendo aqui que ele pode defender a sua posse contra aquele que é detentor da posse indireta. É claro. Imagina aí um proprietário pentelho, era bom que não alugasse. Se ele alugou, então que você possa esperar o momento de reaver o seu imóvel. Ou por quebra de contrato, ou por uma vez entre as partes abrindo mão, enfim, desde que as coisas sejam feitas de maneira ordeira, ok? Pois bem, olha que bacana, aprendemos um monte de coisa aqui nesses dois artigos referente à posse. Vamos aqui para o artigo 1197 que falamos. Ele vai nos mostrar no Código de Processo Civil, no artigo 554 em diante, uma visão a respeito das ações possessórias. Olha só, existe a ação de uso capião e suas modalidades. Existe aqui a ação possessória. Quais são? Vamos ao artigo 560 do novo CPC 215, diz assim: da manutenção, da reintegração da posse. Duas situações: manutenção e reintegração. O artigo 560 ele está abaixo do que nós acabamos de ler no Código Civil do 1197. Aqui para você ver o que pode acontecer do inquilino ajuizar uma ação possessória contra o proprietário. Curioso, né? Mas é isso mesmo. 560 do CPC nos coloca assim: o possuidor, aqui é o possuidor direto, vamos usar o contrato de locação, pode ser? O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Então, o possuidor direto, o inquilino, ele tem direito a ser mantido na posse, na vigência do contrato locatício. É 30 meses? É 30 meses. O que pode acontecer nas cláusulas que ali for colocadas no contrato, esse contrato bilateral, locador e locatário, normalmente tem uma cláusula que, desde que avise com antecedência de 30 dias, para que faça a vistoria intermediária do imóvel, agendando para isso, que na prática coloque-se nos contratos, mas que nunca o proprietário exerce esse direito. Mas, no 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso. Agora, esse possuidor, nós usamos o exemplo para bater com o artigo que nós lemos ali do Código Civil. O inquilino, ele é possuidor direto. Mas se a pessoa não alugou o imóvel está parado. É um salão comercial com as portas do armazém ali fechado. Se de repente acontecer o quê? Uma ameaça ao seu bem de adentrar ali, a necessidade de manter, fazer a manutenção daquele bem, porque a pessoa entra e sai, ou até mesmo que entra e não sai, ser então a reintegração de posse, cabe para quem é o quê? Possuidor. E ainda mais, se esse possuidor, ele é o proprietário por direito real, ele tem um domínio absoluto.
Mas nessa questão, o possuidor, tanto indireto como o pleno ou o direto, aliás, o direto ou o pleno tem a capacidade de ingressar com essas ações possessórias. 560 diz assim: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho. Aqui são duas colocações: a mantença da posse, turbação, e a reintegração da posse em caso de esbulho. Aí vamos lá, 561. Incumbe ao autor provar o que? O autor seria o detentor da posse, a sua posse. Por exemplo, o inquilino, contrato de locação, o proprietário, a matrícula do imóvel. Inciso 2, a turbação ou esbulho. Então tem que provar que a pessoa está então ali entrando e saindo do imóvel. Por exemplo, ele lava o carro na garagem e ele volta daqui uma semana, acha que ele pode fazer isso, ou ele já está instalado lá com a sua oficina. Então tem que provar a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação do esbulho, quando isso começou a acontecer, a continuação da posse, embora turbada, a ação de manutenção ou da perda da posse na ação de reintegração. Então, nós já estamos aqui para estudar o Instituto da Uso Capião. Nós já estamos mexendo com o que? Com a posse, o direito das coisas. Estamos adentrando nesses artigos. Nós já estamos mexendo aqui no novo CPC, nas ações possessórias, quais sejam manutenção da posse, reintegração da posse e interdito proibitório em caso de ameaça. Pois bem, vai crescendo o nosso conhecimento. Vamos então para o artigo 1200, voltando para o Código Civil. Nos mostra o seguinte: é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Está dizendo aqui esse artigo 1200 que é justa a posse que não for o que? São três condições: que não for violenta. Uma posse violenta, né, realmente não tem cabimento, né? A pessoa vai lá, tira a pessoa que é proprietária, que tem o domínio absoluto e entra no lugar. Então, está colocando aqui que é justa a posse que não seja, né, que não for violenta. Então, se você toma a posse de maneira pacífica, ela está dentro do contexto de ser justa. Violenta, o que é? É agressão, é ameaça, né? E clandestina, a palavra clandestina é ilegal. Então, se você, que é pretenso possuidor, sabe que ali é uma posse ilegal, por exemplo, aí as propriedades do Estado, do município, da federação, você sabe que é legal, então ela não é justa, certo? Então ela não pode, para ela ser considerada uma posse justa, para que você possa então ser ali um possuidor direto daquele imóvel, ela não pode ser violenta, não pode. Ela não pode ser clandestina, ilegal, não pode. E não pode ser precária, ou seja, deixa de devolver ao proprietário. Você entra ali e não devolve mais, mas com consciência do proprietário. Precária, não devolve ao proprietário, não pode. Então, para que cheguemos a ter a oportunidade de regularizar o imóvel pelas vias da ação de uso capião, nós precisamos estar ali atentos a uma posse justa, a uma posse tranquila, a uma posse não clandestina, uma posse ininterrupta, contínua, pacífica. Preste atenção que nós vamos chegar lá no Instituto da Uso Capião. O 1201 diz assim: é de boa fé a posse, se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. A uso capião, nós vamos falar da prescrição aquisitiva, é aquela que consiste não na perda, mas na aquisição de um direito real sobre um bem pelo decurso do prazo. E a forma de aquisição da propriedade se deu pela ocorrência da prescrição aquisitiva. Então o que acontece? Aqui está dizendo no 1201 que é de boa fé a posse se o possuidor, aquele que entrou no terreno, no imóvel, ignorava, ou seja, ele não tinha conhecimento dos defeitos ou os empecilhos ou obstáculos
que impediria ele da aquisição da coisa. Então ele está tranquilo ali naquela coisa, certo que ele não vai ter problema nenhum através da ação de uso capião, porque há muitos anos, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, ele fazendo melhoria, fazendo a sua única moradia da sua família e seus filhos, nunca ninguém apareceu. Ele paga a água, ele paga a luz, ele paga o IPTU, ele é conhecido pelos seus vizinhos. Quem olha para ele sabe que ele é o possuidor direto. Imagina até que ele tem aí o direito real de propriedade ou domínio em cartório, que ainda não vai obter por sentença declaratória lá na frente com essa ação de uso capião, conforme as espécies que o código assim nos mostra. Vamos ali no parágrafo único do 1201, a respeito da posse ainda, diz assim: o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. Justo título que para ele, no ânimo de querer ter o domínio, de ser possuidor, ele está tranquilo. Para ele entende que aquilo já é dele. Há 10 anos, há 15 anos ninguém vai lá, tomou posse, como a gente fala no dito popular. 1202. A posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignorava o que possuía indevidamente. Então, a partir do momento que ele tem consciência clara e objetiva, ele já começa a perder então essa posse dentro do contexto de boa-fé. 1203. Salvo a prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Se o possuidor construiu uma casa, gerou filhos ali, os filhos cresceram e por uma situação que a vida nos leva, vem a falecer, os herdeiros darão a título universal a continuidade desse direito possessório, até mesmo para ingressar com a uso capião. 1204 nos mostra o seguinte: adquire a posse desde o momento que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. A partir do momento que ele em nome próprio ele começa a exercer um dos poderes, diz aqui, adquire a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer, não está falando de todos, de qualquer dos poderes inerentes à posse, indo no 1228, quais são? Usar, gozar e dispor. E você vai perceber que ele não tem o domínio, mas ele está pagando IPTU, ele está pagando a água, ele está pagando a luz. Dentro desse contexto, você pode observar então, meu querido aluno de Direito, que a posse é um instituto muito importante a ser observado. Cuidado com isso, porque dependendo do tempo, dependendo do decorrer do tempo, você pode ver que a ação de uso capião, de acordo com a sua espécie, do lapso de tempo ali provado, dos documentos provados, do ânimo de querer ser proprietário, preste atenção, se o seu cliente for proprietário, ele incorre o risco de perder, de ter ali a prescrição extintiva. E o outro que assim possuiu e investiu em melhorias e morou ali a exemplo, ele vai então ter a prescrição aquisitiva. Eu peço que você fique atento para os próximos vídeos sequenciais a respeito desse assunto. Falamos a respeito de posse, por quê? Para que, ainda falaremos mais, tenhamos uma ideia, que aquele que está entrando com uma ação de uso capião, é que ele realmente tem requisitos e motivos, e boa fé, para provar em juízo o seu direito, a sua pretensão, porque ele deu então uma valorização àquele imóvel que deveras não tinha antes pelo proprietário original. E aí vai ter uma sentença declarando ele como que aquele que vai ser detentor do domínio. Que Deus abençoe sua vida, e se você sentir no seu coração, inscreva-se nesse canal, toque no sininho para que você possa receber a continuidade desse estudo voltado posse e os institutos da uso capião. Bom dia.